E aí galera siciliana, tudo bem? Bom, gravando então um vídeo, né, para explicar assim esse assunto, né, que é aí né, o assunto da nossa primeira aula, tá? Então gravando um videozinho simplesinho, curtinho, tá? Enfim, um assunto que não, assim, que ele é muito teórico, não é? E enfim, mas vale a pena, né? Dar uma comentada nele, tá? Bom, então vamos lá, meu nome é Joacir, né? Sou professor de português da turma de vocês. Bom, então, vamos discutir então alguns conceitos aí, né, referente à língua e linguagem. Bom, então, a comunicação é uma característica inerente a todos os seres, o que lhes permite viver em sociedade, compartilhar experiências, interagir com diferentes culturas e manifestar sentimentos diversos. Então é algo característico do ser humano, né, é a comunicação. Né? Só assim a gente pode viver, né, através da interação com outras pessoas. Né? Se não fosse assim, seria impossível. Né? Enfim, a gente precisa, né, para expressar sentimentos, vontades, né? Enfim, atingir objetivos. Né? Então vamos lá, a primeira distinção, né, que a gente tem que fazer entre língua e linguagem. Né? Por vezes pode parecer a mesma coisa, mas levando assim ao pé da letra não é. Então a linguagem. A linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, experiências, desejos, informações. Então, qualquer tipo de manifestação, né, enfim, que o ser humano faça, né, a gente considera como linguagem. Né, qualquer tipo de expressão, né, ou de sentimentos, né, ou enfim, né, que sirva para interagir, né, com outra pessoa, a gente chama de linguagem. Né? Então, nós temos três tipos de linguagem. Então, a linguagem verbal recorre a palavras como forma de comunicação. Né? Então, seria, por exemplo, no caso, a língua, né? Por exemplo, a língua portuguesa é um tipo de linguagem verbal, né? Porque ela, no caso, ela se usa da palavra, né? Palavra escrita ou falada, né? Quando a gente diz linguagem verbal, pode ser linguagem escrita ou falada, né? Mas se utiliza da palavra. A linguagem não verbal, ela utiliza outros meios comunicativos, como gestos, sons, imagens. Então, por exemplo, se uma pessoa pisca o olho para outra para dizer um ok, isso é um tipo de linguagem não verbal. Veja, ela está se comunicando com outra pessoa, mas não está usando nenhuma palavra, mas ela está usando um gesto. Né? Se uma pessoa, sei lá, levanta, por exemplo, o polegar para dizer legal para outra pessoa, isso é um tipo também de linguagem não verbal, né? Ou seja, a pessoa está se comunicando com outra, expressando alguma coisa através então de uma imagem, né? Então é um tipo de linguagem, né? Só que não usa palavra, então não é verbal. Outros exemplos também, por exemplo, uma placa de trânsito é um tipo de linguagem não verbal. Né? Ela, por exemplo, ela está te informando alguma coisa, não é? Ela está te explicando algo, né? ou dizendo para alguém fazer algo, não envolve palavra, mas envolve, por exemplo, uma imagem. Então, um tipo de linguagem não verbal. Tá? Linguagem mista, utiliza ao mesmo tempo palavras e imagens. Tá? Utiliza os dois. Seria um modelo híbrido. Por exemplo, no caso, uma tirinha, uma charge, uma história em quadrinhos. Por exemplo, ele é exemplo de linguagem mista, porque apresenta ao mesmo tempo, no caso, a linguagem verbal, né, com palavras, e apresenta a linguagem não verbal, né, que seria imagens. Tá? Então, esse seria um exemplo de linguagem mista. Agora, a língua. A língua é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais específicas. É uma convenção que permite que a mensagem transmitida seja sempre compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. Assim, tem um caráter social e cultural, sendo usada por uma comunidade específica. Então, a língua é um tipo
de linguagem, né? Então, por exemplo, então a gente tem a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, a língua... Então, por exemplo, uma língua, a gente tem convenções ali, né? Gramaticais, né? O que é o certo, o que é o errado, né? Por exemplo, a língua envolve até questão de lei, existem leis, né, que estabelecem como é que se... o que, por exemplo, é certo e errado na língua, né? Por exemplo, questão de ortografia. Então, vejam, a língua é algo que ela é, digamos assim, convencionado, né? É algo convencionado, tá? Por exemplo, a língua escrita, principalmente, ela diz respeito a uma convenção, né? E algo compartilhado entre as pessoas, né? As pessoas chegam a um acordo, né? Para poderem, né, através de se entender, né? Usar a língua como maneira como forma de comunicação. Bom, já que a gente está falando então sobre língua, alguns teóricos, né? Que pensaram essa questão da língua. Então, um deles é Ferdinand Saussure, linguista suíço nascido em Genebra, considerado o pai da linguística moderna. Viveu entre os séculos XIX e XX. Para Saussure, língua é um sistema de signos que exprimem ideias no seio da vida social. Um signo linguístico é algo formado por uma imagem acústica, ou seja, o significante, associado a um conceito convencionado socialmente, significado. Bom, então o Saussure é considerado o primeiro linguista, né, digamos assim, que realmente tratou a linguística, né, como uma ciência, né? Antes do Saussure já existiam pessoas que faziam estudo sobre a língua, né? Mas não alguém que tivesse delimitado bem o campo, né, de estudo, no caso dessa área, né? Então, para o Saussure, basicamente, existe o chamado signo linguístico. Então, um signo é algo que tem uma imagem e um significado. Então, uma palavra, ela é um signo linguístico, ela possui ao mesmo tempo uma imagem acústica, como dizem, imagem acústica seria, imagina, a imagem que a gente tem da palavra e o som dela. Né? E ela tem um conceito. Então, por exemplo, a palavra casa, tá? Vamos dar um exemplo. Palavra casa. A palavra casa, ela tem uma imagem, a gente imagina, né? A gente vê a palavra, né? O C, o A, o S, o A, e imagina também o som dela, né? A gente tem na cabeça o aspecto sonoro, então isso seria o significante. O significante é essa parte material da palavra, né? Ou seja, a imagem acústica que a gente tem dela. E a gente associa, quando pensa, quando fala a palavra casa, se alguém fala a palavra casa, a gente já vem à cabeça, né? A casa como um objeto onde a pessoa vive. Então isso seria o significado. Então uma palavra, ela tem ao mesmo tempo a parte concreta, né, dela, que é a imagem acústica, ou seja, a gente tem a visão da palavra, né, a visualização dela, e o som, que é o significante, e a ideia, né, de casa, né, é como, enfim, um lugar, né, porque que a pessoa vive, é a parte do significado. Então, para Saussure, no caso, a língua é formada por um signo linguístico. Sua teoria foi muito importante para que a linguística definisse seu papel como ciência, mas tornou-se limitada por estudar a língua em si, sem dar atenção ao contexto que a envolve. Então, o Saussure trabalhou a língua, né, a ideia de língua, digamos assim, de uma maneira mais abstrata, sem levar em consideração né, que a língua, por vezes, ela é perpassada, né, pela questão do contexto, o contexto influi na maneira, né, no significado da palavra, né, na carga de sentido que a palavra tem, né, então ele desconsiderou isso, né, a teoria dele não tratou disso, tratou só da palavra, no caso da língua, digamos de maneira abstrata, né, de maneira idealizada, né, sem levar em consideração essas outras influências, né, que o contexto pode exercer. Jakobson. Roman Jakobson foi um linguista russo considerado uma das figuras mais importantes dessa área científica. Criou a teoria da comunicação. Jakobson mostrou que sempre que colocamos a língua em funcionamento, estamos agindo de um modo ou de outro sobre o mundo. Ou seja, a linguagem possui diferentes funções. Se a gente vai trabalhar logo ali adiante, né, que é sobre funções da linguagem.
Bom, então, para o Jacobson, então o sujeito, quando vai, no caso, enunciar, né, vai escrever, fazer um enunciado, escrever algo, falar algo, ele sempre leva em consideração, né, no caso, o seu interlocutor, né? Ele sempre leva em consideração a situação de comunicação. Né? Então isso é algo que nós vamos ver ali logo mais adiante, né? Com funções da linguagem. Né? Então o sujeito que escreve, por que ele se preocupa mais? É com o receptor, né? Ou ele se preocupa mais com o que é com quem está escrevendo, né? Ou se preocupa mais o que com a mensagem. Né? Então sempre que alguém produz, né, um enunciado, essa pessoa leva em consideração algum propósito, né? Então essa é a ideia do Jacobson. Então o sujeito que escreve, enfim, que produz enunciado, ele leva em consideração sempre o seu propósito. Bakhtin, que é um outro nome importante também. Mikhail Mikhailovich Bakhtin, é um nome estranho, né? Bem difícil. Pensador e filósofo russo. Para ele, a língua só existe em função do uso que locutores, ou seja, quem fala ou escreve, e interlocutores, quem lê ou escuta, fazem dela em situações prosaicas ou formais de comunicação. O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam necessariamente pelo sujeito, o agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo dos discursos. Ou seja, para o Bakhtin, a língua é algo vivo, que acontece na interação entre os sujeitos do discurso. Ou seja, a pessoa não fala só para informar algo, ela tenta agir sobre o outro. Então a língua supõe sempre a existência de seres reais, falantes, né, e ouvintes, eles que interagem entre si, que têm vontade discursiva, então que argumentam, que expõem algo, né, que concordam, que discordam, que sugerem, que refutam. Né? Então a língua não é um ato individual. Né? Então a gente sempre tem que analisar a língua como um processo de interação. Né? Então quem fala está sempre, quem produz enunciado está sempre levando em consideração o seu interlocutor. Né? Então, por exemplo, o Bakhtin ele fala muito no aspecto dialógico da língua. Dialógico não no sentido de diálogo face a face, né? Mas dialógico no sentido de que todo o discurso ele é, no caso, constituído a partir de outros discursos. Né? Então, sempre que a pessoa produz um enunciado, ela está sempre, de alguma maneira, dialogando com outros discursos, né, que concordam, que discordam. Né? Então, veja, essa é uma perspectiva já bem diferente da perspectiva do Saussure, né, que desconsiderava a questão da interação entre os sujeitos. Bom, a ideia, então, foi fazer aqui um vídeo bem curtinho, um vídeo, assim, bem simples, né, porque, enfim, alguns conceitos aqui são complicados e nem tem por que a gente ficar entrando em muito detalhe, porque não seria, né, o propósito, tá? Mas enfim, só para que vocês tenham ideia, né? Qual é a ideia sobre língua e linguagem, certo? Então tá, pessoal, até o próximo encontro, tá? Até mais.